desde que Deus separou para si um povo, tais pessoas têm sido extremamente atribuladas pela presença em seu meio daqueles que professam ser parte do povo de Deus, mas de fato não são. E isso continua e continuará até que o Filho do Homem mande os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então os anjos, então os justos, melhor dizendo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus capítulo 13, versículos 41 e 43. As Escrituras falam claramente dessa mistura de joio e trigo, de meros professantes em meio aos verdadeiros crentes. Ainda assim, estudiosos equivocados têm frequentemente aplicado aos filhos de Deus as admoestações e exortações dirigidas apenas aos hipócritas ou aos que enganam a si próprios. A existência dessa mescla é copiosamente notada pelas Escrituras. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 4, nos versículos 3 a 5. Também Êxodo capítulo 12, versículo 38. Números capítulo 11, versículos 4 a 6. Neemias capítulo 7, versículos 63 a 65. E Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30 e de 37 a 43. Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 2. É impossível, em uma breve leitura da Bíblia, fazer referência a todas as passagens que distinguem os verdadeiros crentes, diferenciando-os da massa de simples formalistas, hipócritas ou legalistas equivocados, os quais agem a fim de alcançar sua própria salvação em vez de colocar em ação a dádiva gratuita que já foi recebida, a salvação. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 2 e 13, também Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A comparação de versículos que se encontram a seguir indicará a contento as linhas dessa demarcação. Vamos analisar agora os verdadeiros crentes. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz, conforme Lucas capítulo 7, versículo 50. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, Atos capítulo 2, versículo 42. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João capítulo 10, versículos 27 a 29. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. João capítulo 6, versículos 37 e 39. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus capítulo 25, versículo 10. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Romanos capítulo 3, versículo 22. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, versículo 47.
Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João capítulo 17, versículo 24. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Vamos analisar agora o que a Bíblia diz em relação aos falsos crentes. Note esses versículos seguintes. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, mas disse-lhe Pedro, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Atos capítulo 8, versículos 13 e 21. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João capítulo 2, versículo 19. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe fora concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 64 a 66. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Mateus capítulo 25, versículos 11 e 12. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 23, versículos 28 e 33. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Mateus capítulo 22, versículos 11 a 13. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago capítulo 2, versículo 14. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Os crentes são recompensados, os enganadores são condenados. Compare Mateus capítulo 25, versículos 19 a 23, com os versículos 24 a 30, e Lucas capítulo 12, versículos 42 a 44, com os versículos 45 a 47, também Colossenses capítulo 13 e 24, com Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Alguns textos não se encontram livres de dificuldades, mas com oração e estudo cuidadoso certamente virá o esclarecimento,
Mantendo-se em mente a importante regra: nunca utilize uma passagem obscura ou que suscite dúvidas para contradizer uma passagem clara e segura. Não empregue um se para contradizer um em verdade. Hebreus capítulo 6, versículo 6, para contradizer João capítulo 5 e 24. Os casos de Judas Iscariotes e de Pedro não devem apresentar dificuldade. Judas nunca foi crente. Veja João capítulo 6, versículos 68 a 71. Pedro nunca deixou de ser. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Deve ser sempre lembrado que esses princípios existem para nos guiar unicamente na ação de manejar corretamente a palavra de Deus, mas não devem jamais ser aplicados a pessoas em si. O julgamento de professantes não compete a nós, antes está reservado ao Filho do Homem. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículos 28 a 30. Portanto, nada julgueis antes de tempo, antes que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.